Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr. Tenho o grande prazer de estar dando início a mais um programa Restauração. Esse é o 4º programa dessa série que esperamos que dure por muito tempo. Um programa que foi elaborado, foi criado pela Comunidade Terapêutica Liberdade Guadalupe, para que nós possamos levar até você algumas mensagens, levar a maneira como é feito o tratamento da dependência química aqui dentro da nossa instituição, de que maneira nós fazemos esse tratamento, as pessoas que estão envolvidas e de que forma esses princípios espirituais podem ser aplicados na vida de qualquer pessoa, independente dela ter usado droga ou não. A maneira como nós fazemos, que nós escolhemos para fazer esse programa, é sempre baseado nas reflexões que nós fazemos nas reuniões da manhã. São vários assuntos que existem dentro de um livro de reflexões e que, baseado nisso, nós vamos estar levando até vocês esses princípios. E, da mesma maneira que essa reunião é feita com um livro de reflexões, ela é feita com pessoas que estão dentro aqui da comunidade, tanto os internos como os nossos colaboradores, pessoas que estão ao nosso lado. Hoje está aqui junto comigo o João Zambelli, que já está dentro da nossa comunidade há 7 anos, lutando aqui para ajudar as outras pessoas, em consequência disso, ajudando a si mesmo. Tudo bem, Zamba? Tudo bem. Eu agora em dezembro eu completo 7 anos aqui dentro, né? Para ser mais preciso, no dia 22 de dezembro, né, vai fazer 7 anos que eu estou aqui dentro. E, como você disse, o nosso trabalho é voltado para as pessoas com dependência química. E a gente procura, de uma maneira bastante expressiva, passar para eles o que é a dependência química, como o tratamento funciona, né, baseado nos 12 passos, como você falou, e mais a disciplina, mais a autoestima, de novo, que é uma das coisas que mais se perde na adicção ativa, é a própria estima da pessoa. Mas, além disso, a dependência química ela vai mais além, né? Ela vai como se diz, numa reeducação de personalidade. E isso não é uma tarefa fácil, mas nós somos privilegiados, graças a Deus, a gente está até com um índice bom de aproveitamento. Então, a gente está procurando fazer o melhor. Eu gostei dessa maneira como você falou, reeducação da personalidade, porque uma das coisas que mais vão sendo desgastadas durante o uso de drogas é a personalidade. A pessoa acaba por deixando os seus valores, né, deixando tudo aquilo que ela acredita ser bom, ser saudável na vida, acaba deixando de lado para conseguir a sua droga. E isso acaba se tornando um hábito. Nós sempre dizemos aqui que o parar de usar drogas é relativamente simples. A pessoa vem para cá, ela simplesmente para de usar, pronto, acabou. Agora, se reeducar na personalidade, colocar novos hábitos, novas posturas diante da vida, é o que acaba dando certo. Eu gostaria de lembrar sempre, nós não vamos deixar nenhum programa de enfatizar isso, que nós só conseguimos chegar até a sua casa, chegar até você, porque existem pessoas que nos ajudam. Muita gente nos ajuda, mas em função do nosso programa aqui, nós temos alguns colaboradores, são os nossos patrocinadores, pessoas amigas que, além de nos ajudar aqui dentro da instituição, ajudam com esse programa. Trata-se da Nova Casa Armênia, da família Perrone, da Simone, que é nossa psicóloga, do Supermercado Red, que também são colaboradores já de muitos anos, pessoas que estão sempre do nosso lado, do Pascano Bela Vista, materiais para construção, desde lá do início da nossa comunidade, lá no distrito de Potunduva, estão sempre do nosso lado, ajudando, fazendo um precinho melhor. Tenho que agradecer publicamente o apoio que esse pessoal está dando. E do grupo empresarial Ivan Cassaro, a turminha lá, o Ivan, que está ajudando hoje a levantar o nosso 15 de Jaú, ajudando muito nessa difícil tarefa. Então, eu como jauense, como torcedor do 15, eu tenho que enfatizar e agradecer por essa valiosa colaboração, que além de estar nos ajudando aqui, está ajudando a elevar o nome da nossa cidade através do 15 de Jaú. Bom, Zamba,
a gente tem que sempre, como eu falei, a gente tem que sempre estar escolhendo um tema para o nosso programa, e eu acredito que algumas coisas são aquilo que pega mais. Eu percebo que algumas reuniões que a gente faz, as nossas reuniões, para quem quer entender um pouquinho mais, nós sentamos num círculo, é lida uma reflexão. Quando eu estou presente, eu gosto de ler essa reflexão, falar o que eu entendi, ou senão uma outra pessoa, o Zambelli, o Mariano, um dos monitores aqui, lê a reflexão, ele fala o que entendeu sobre aquilo lá, e aí cada um dos que estão nessa roda, tem em média 30, 32 pessoas, cada um fala aquilo que ele entendeu da reflexão e o seu sentimento muitas vezes em relação a isso. Alguns dias os temas parecem que pega mais, né? Aqueles dias que, como dizem, né? Cada enxadãozada é uma minhoca, a coisa acaba dando certo cola na ideia do pessoal. E outro dia teve um tema, era lentes e atitudes. Você lembra dessa reflexão que nós estávamos falando? E eu gostaria de falar sobre isso, que fala é mais ou menos assim. Tem um assunto, tem uma situação que está sendo vivida por uma pessoa, por mim, por você, por qualquer um de nós. E a nossa reação em relação àquilo que está acontecendo na vida é o que vai fazer com que aquilo que está acontecendo seja bom ou ruim para nós. Ou que a gente tire uma lição de vida em relação àquilo lá, ou que a gente acabe se lastimando por aquilo. O exemplo mais claro em relação a isso aí que nós falamos é justamente sobre o fato de estar aqui dentro da nossa instituição, estar aqui dentro da comunidade. Porque para muitos pode ser enxergado o fato de estar aqui como um castigo. Eu posso falar assim, puxa vida, se eu não tivesse usado droga, se eu não tivesse cometido alguns erros na vida, eu não precisaria estar internado, né? Ou a pessoa pode enxergar por um outro lado, ela pode trocar a lente, a maneira como ela está vendo essa situação de estar aqui dentro hoje, e falar assim, puxa vida, que bom que a vida me deu mais uma oportunidade de eu poder ter encontrado a recuperação. Não é isso, Isabel? Isso dá até para mim falar sobre alguma coisa paralelo a isso, né, que serve de exemplo. Por exemplo, eu já estou com 60 anos, né, então já estou na terceira idade, né, diz que é a melhor idade, então vamos acreditar que seja, né, mas quando a gente aceita a velhice, por exemplo, a gente não para de trabalhar, a gente usa a velhice como um ciclo natural da vida, que todo mundo vai passar por isso, quer viver, passa por isso. Então, ela se torna mais branda, ela não se torna um peso como às vezes a gente vê para as pessoas, que a velhice é um peso, é desgastante, é o fim, é da linha, ou seja, o fim da vida, esperando sua morte. E não é bem assim, dá para a gente viver com 60 anos, né? E isso mais ou menos encaixa nessa reflexão. Depende do jeito que eu vejo as coisas, que elas vão me dar o prazer ou não. Depende do jeito que eu encaro uma situação. Se eu encaro uma situação vendo tudo que eu vou conseguir de bom nela, eu vou conseguir tirar proveito. Se eu encaro uma situação achando que eu só vou sair mal, que eu só vou pegar coisa ruim, com certeza o resultado vai ser ruim. O resultado vai ser ruim também. Porque a maneira como nós vemos, o título da reflexão era esse, lentes e atitudes. Inclusive eu brinquei na hora da reunião que eu tenho um óculos, né? Eu tenho mais de 40 anos, já tenho 50 anos, e a gente acaba perdendo aquela habilidade, não fica tão fácil de ler o texto que está ali. Então eu até brinquei, eu peguei lentes, o óculos e a atitude, que é colocar o óculos para conseguir enxergar melhor. O texto é o mesmo, mas a maneira que eu enxergo quando eu troco a minha lente, que acaba sendo outra. Então, quantas situações na nossa vida, é por isso que eu digo que aquilo que a gente usa aqui dentro para que a pessoa consiga parar de usar droga e consiga viver de uma maneira melhor, ela se aplica na vida de qualquer pessoa, porque tantas e tantas situações que a vida oferece para todas as pessoas, que dependendo da maneira como ela encara, vai se tornar uma grande dificuldade, uma grande barreira, vai acabar se tornando um castigo, ou vai acabar se tornando uma enorme possibilidade de aprendizado. Outro dia alguém disse, numa reunião também, que ele agradecia por alguém que tenha dado crack para ele, porque ele pôde encontrar essa programação de vida. Pode encontrar aí, alguém pode falar, nossa, ele está agradecendo por uma desgraça que aconteceu na vida, mas quantas pessoas que não mudam
a sua maneira de enxergar o mundo, enxergar a sua vida, depois de uma grande dificuldade, depois de uma situação difícil, depois de um acidente, depois da morte de alguém, depois de tantos e tantos outros fatos difíceis que a pessoa acaba mudando a sua visão do mundo, não é isso? Exatamente, porque assim, às vezes eu vejo a nossa função, a minha, a sua, de todos nós que estamos envolvidos com isso, né, com esse tratamento, a gente, queira ou não, a gente faz o papel de educador, a gente somos educadores, ou queira ou não, né? Depende muito do tipo de semente que a gente planta. Então, o que a gente planta para esses meninos? Eu, por exemplo, né? Como eu já disse, a minha idade. Eu, por exemplo, com essa idade, eu já posso plantar uma semente de experiência, uma coisa que eu passei, uma coisa que eu vivi, né, que eu também sou adicto. Então, isso se torna mais ampla a visão do mundo, porque o mundo é aquilo que eu enxergo, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu produzo, é aquilo que eu tenho satisfação em fazer. Quando eu acho que eu não consigo encontrar o meu lugar no mundo, alguma coisa está errada. Não é com o mundo, comigo. É Sim. Eu que estou insatisfeito com aquela situação que eu estou vivendo. E o mundo a vida, ela é um ciclo de vida, então ela não para naquilo, ela vai ter sempre mudanças, e cada mudança depende de mim acompanhar aquilo que tá mudando. Se eu consigo acompanhar, dar ênfase naquilo aquela mudança, pegar aquela mudança como lado bom na minha vida, eu vou viver com uma plenitude bem maior, eu acredito nisso. Como você falou sobre o negócio do cara agradecer o dia que ele conheceu o crack, ele não agradeceu o dia que ele conheceu o crack, ele agradeceu o que ele conheceu depois do crack. Exatamente. É isso. É olhar pelo lado positivo de todas as coisas, inclusive das grandes dificuldades. Porque quem conhece o programa sabe que o programa é rico em experiência, em cultura, em tudo. Quer dizer, abre-se um enorme leque de possibilidades dentro da programação de pessoas conhecer coisas que ainda não conheceram e coisas que edificam, né? Coisas que só edificam. A gente não pega uma linha da programação que não tenta, que não procura de uma certa maneira edificar as pessoas, né? Exatamente. Tudo é construído para que a coisa aconteça como o nome desse programa, restauração, para que as pessoas consigam restaurar a sua vida. Porque, como eu disse, e às vezes eu insisto nesse fato, e as pessoas podem até achar, não, está falando besteira, quando eu insisto em dizer que parar de usar droga é fácil. Realmente é fácil. E nós dizemos que a comunidade aqui é uma escolinha de sentimento. Foi o sentimento, muitas vezes, de inadequação, de autoaceitação, falta de autoestima. Foi esse tipo de coisa que levou a pessoa a usar. Agora, se hoje ela consegue parar de usar, consegue ficar sem o uso de drogas, com certeza, se ela manter esse mesmo tipo de sentimento em relação à vida, ela continuar enxergando a vida dessa mesma forma, ela vai ter uma tendência muito grande de voltar ao uso. A droga é um grande anestésico para a vida. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja.
Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Estamos de volta com o programa Restauração. Eu gostaria de dizer para você que está ligando a televisão agora, ou está assistindo esse nosso programa desde o começo. Muitas vezes da minha vida, eu fui assistir algumas palestras e por não estar prestando bem atenção, às vezes eu não via a hora que acabava. Isso desde na missa, quando era criança, eu não via a hora que acabava. Então, às vezes você está ligando no programa, está vendo a gente bater um papo aqui, conversando, mas eu gostaria de te pedir, o programa é curto, para nós pelo menos parece que passa tão rápido essa meia hora que nós ficamos conversando aqui. Eu gostaria de te convidar para prestar atenção, para se desligar um pouquinho daquilo que está por fora, de outros pensamentos, e tentar escutar um pouquinho daquilo que a gente está falando, porque com certeza mudou minha vida para melhor, esses conceitos que a gente aplica, mudou a vida do Zambelli, que está aqui do meu lado, que eu sou testemunha, a gente está junto nessa evolução, mudou a vida do Davi, que está aí atrás das câmeras, ele precisa sentar aqui uma hora do meu lado, do meu amigo que está ali segurando o papel para a gente estar tendo uma ideia daquilo que é da continuidade do nosso assunto. E eu queria lembrar a vocês que estão nos ouvindo o seguinte: essa produção que nós estamos fazendo desse programa, ela é amadora. As pessoas estão me dizendo, né, esse é o 4º programa que nós estamos produzindo, estão vindo elogiar, falando que está ficando legal, inclusive a produção, a edição do programa, que está sendo bem feita, mas nós fazemos as coisas igual o que é feito aqui na comunidade, igual tudo que é feito aqui. Nós estamos lançando um documentário agora para o final do ano, mostrando toda a parte física aqui da comunidade, que foi feito. Tudo que foi feito aqui dentro foi feito por nós mesmos, pela mão dos nossos internos, nós que desenvolvemos tudo que foi desenhado, os lugares, foi feito por nós. E esse nosso programa continua sendo da mesma maneira, produzido por nós. Nós temos uns equipamentos modestos, o Davi sempre fala, né, que ele está aprendendo, ele acordou no mês de setembro como um editor de programa. Então, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo primordial, que é levar essa mensagem para as pessoas, nós estamos fazendo de uma maneira para não ter custo, para que seja simplesmente feito da melhor maneira possível para chegar a você cheio de boa vontade e de qualidade. Zambelli, a gente estava falando sobre lentes e atitudes, né, sobre a maneira que a gente enxerga o mundo, enxerga a nossa vida, e era importante a gente esticar esse assunto no lado da maneira como a gente enxerga as pessoas. Eu tenho a impressão que é assim. Para nós, hoje, nesse processo de recuperação, acaba por se tornar mais fácil a gente ver o lado positivo das pessoas. Nós admitimos os nossos erros do passado e acaba sendo mais fácil de enxergar, de aceitar a maneira como as outras pessoas são. Mas eu vejo que grande parte dos problemas hoje da sociedade se deve ao preconceito que ainda existe. Não só pelo uso de drogas, mas essa palavra preconceito, né? Preconceito, aquilo que a gente, antes de conhecer, antes de saber o que é a pessoa, a gente acaba dando uma nota, acaba rotulando, acaba falando. Eu vejo isso aí como um grande mal da nossa sociedade que ainda persiste, não é? É verdade. E eu vejo isso aí, né, para início de assunto, eu vejo de duas formas, né? A primeira forma de se ter preconceito, ela faz parte da educação. Desde que a gente é criança, a gente aprende com alguém a desenvolver esse preconceito. O preconceito, o que é? É um fator raiva, ódio que a gente tem dentro da gente.
Por outro lado, eu vejo também que o preconceito, o que ele é? Subterfúgio para mim não enxergar aquilo que eu sou na realidade. Eu ponho aquilo que me cabe de culpa e eu coloco nas outras pessoas porque ele tem uma opção de vida diferente, vamos dizer Porque assim. ele é diferente, é um gosto diferente. Ele é diferente. E eu acho legal, até na Globo passa de vez em quando essa propaganda que fala assim, ser diferente sobre pessoas que têm aquela outra doença que eu esqueci o nome agora, mas ser diferente é normal. Então, se eu vejo uma pessoa, um semelhante, porque ele é diferente, eu não posso ter preconceito em relação àquilo, porque quem vive a vida é ele, daquela maneira que ele escolheu. Eu tenho mais é que prestar atenção na maneira como eu encaro a minha vida. E sempre falo, né? Parar de perder tempo com besteira, com coisa que não edifica. Procurar somente coisas que edificam, né? Por isso que, voltando um pouquinho na reflexão de lentes e atitudes, o que é isso? É tomar uma atitude de deixar as pessoas viverem em paz, de não desenvolver esse preconceito. Mas a maior parte, o que gera mais a parte do preconceito é a falta da espiritualidade, sem dúvida. A dificuldade que as pessoas têm de lidar com a adversidade, com aquilo que é diferente. Infelizmente, nós somos criados, a maioria das pessoas são criadas com um certo tipo de pensamento assim, do meu certo. Né? Aquilo que eu acho que é o certo, para mim, o outro deveria achar também. E a gente acaba caindo num grande erro. O preconceito é algo que eu vejo assim, nós sempre falamos sobre dos temas, e nós estávamos falando de lentes e atitudes, uma maneira de eu mudar. Se a gente falar de outros defeitos de caráter, né, cada um dá para esticar muito a conversa, mas eu vou fazer um comparativo assim. A inveja, coisa que tem várias reflexões que falam sobre isso. A inveja prejudica quem? Ela prejudica exclusivamente aquele que sente, porque se eu sinto inveja de alguém, eu queria ter o que aquela pessoa tem, eu gostaria de ser aquela pessoa, eu acabo perdendo meu tempo, meu raciocínio sobre aquilo lá. Agora o preconceito é pior ainda, porque o preconceito ele não prejudica apenas a mim mesmo, que não consigo lidar com aquela diversidade, que eu estou perdendo o tempo de aprender com aquelas pessoas, de ver o quanto ela é bom. Ela prejudica porque eu acabo contaminando outras pessoas, eu acabo falando sobre o jeito que ela é, acabo rotulando e prejudico. Eu gostaria, né, de dar um tempinho nessa nossa conversa e colocar um amigo, uma pessoa que passou aqui pela casa, um depoimento que ele deu para nós a respeito de preconceito. Bem, e quando eu completei 50 anos de idade, eu fiz uma retrospectiva da minha vida e eu acabei chegando à conclusão que o preconceito e a forma com que as pessoas me trataram foi a causa de grande parte de muitos problemas que eu tive na minha vida, né? E durante a minha infância, devido à cor da minha pele, eu sempre fui alvo de brincadeiras de mau gosto por parte dos meus coleguinhas e por parte das pessoas da sociedade, o que me causava profunda angústia, muita tristeza, e eu não tinha realmente vontade de voltar para a sala de aula. Entre a puberdade e a adolescência, quando ficou bem claro assim as minhas tendências homossexuais, quando isso aflorou de uma maneira precisa, foi quando o preconceito aumentou mais na minha vida. Aumentou a tal ponto que o meu pai, depois de 30 anos de casado, separou-se da minha mãe. Devido a isso, os problemas que eu tive na minha vida, eu teria que encontrar uma fuga, uma solução para os meus problemas. E foi aí que eu conheci a bebida. Quando experimentei a bebida alcoólica pela primeira vez, eu achei que ali eu tinha encontrado uma tábua de salvação, uma solução para os meus problemas e para minhas dores e angústias que eu carregava na minha alma. As dores que eu enfrentava, preconceito por ser o que sou e a culpa por ter sido responsável pela separação dos meus pais após 30 anos de casamento. Passamos muita fome, eu e minha mãe, sofremos muito, né? E devido a isso, eu achei que eu tinha encontrado uma solução na bebida. Mas depois das bebidas, do álcool, para as drogas propriamente dita, para as drogas pesadas, foi apenas uma questão de tempo. Foi uma coisa muito rápida assim, foi tipo um relâmpago, um flash. Foi uma passagem muito rápida, uma transição entre a bebida e as drogas. E nesse tempo aí, eu agradeço muito, depois de sofrer muito, buscar muito,
eu agradeço muito as pessoas boas e as pessoas generosas, as pessoas assim especializadas e as pessoas com bom coração que fazem um trabalho para resgatar a pessoa que está perdida no vício das drogas e da bebida, como em meu caso, durante 30 anos passei por esse problema. Então eu gostaria muito de agradecer a comunidade terapêutica Guadalupe, por ter feito esse trabalho comigo, por ter me ajudado e por continuar me ajudando a reconhecer os meus valores como ser humano e também a ter uma autoestima que eu havia perdido. E eu agradeço muito mesmo, inclusive eu aprendi a me valorizar como ser humano, né? E eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, que viver limpo, viver sem o uso de drogas é possível. E eu sou a prova viva disso, né? E gostaria que esse meu testemunho servisse para que outras pessoas que estejam na adicção, sofrendo com o álcool, com a bebida, vejam que é possível uma vida sem drogas. Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Olha, Zama, depois de ouvir o Loi falando, eu gostaria de falar, é a minha parte, depois eu quero que você fale sobre um antídoto sobre o preconceito. Tá? Alguma coisa que dá para você, porque a gente está falando e muitas vezes está enraizado dentro da gente, o preconceito está enraizado no meu pensamento, as coisas que eu acho certo. Então, um antídoto para o preconceito é a autoanálise. Eu pegar e buscar me conhecer. Eu pegar um caderno, muitas vezes, essa é a parte efetiva, né? Essa é a ação. É a atitude que eu tenho que tomar em relação a isso. Se eu percebo que eu ainda sou preconceituoso, que eu ainda olho para as pessoas de uma maneira a rotular, achar que ela está errada, que o jeito que ela leva a vida dela está errado, eu preciso pegar um caderno e escrever sobre a minha vida e ver onde eu estou fazendo, porque muitas vezes, porque eu frequento a igreja, eu me acho que eu sou bonzinho, que eu sou um cristão modelo, né? Porque eu dou uma esmola, eu acho que eu sou bom, mas eu preciso fazer uma autoanálise para ver o que está por trás disso, né? O porquê que eu estou fazendo essas coisas, que muitas vezes esse preconceito, como você falou, né, é para mim tampar, né, e eu vou acabar tampando o sol com a peneira, é para mim tampar aquilo que eu não gosto de mim mesmo, aquilo que eu acho que no fundo, lá por trás, né, no meu inconsciente, eu gostaria de ser diferente, aí eu fico olhando na outra pessoa e achando que ele está errado. Na verdade, isso pode ser um antídoto, porque eu li sobre isso também. O que é? Nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade enorme de se autoconhecer, né? De fazer uma autoanálise, se conhecer melhor, isso é dificultoso. Por quê? Eu sempre dou uma maneira de fugir de mim mesmo, daquilo que eu vou descobrir sobre a minha pessoa. Então está escrito assim lá, a pessoa que tem coragem de fazer isso, ele acaba minorizando as suas falhas, né? Está escrito ainda assim, minorizar as suas falhas, deixar menor as suas falhas, por quê? Isso pode ser um grande antídoto, mas o antídoto que eu acredito em todos os termos, que é o verdadeiro, é buscar, como a gente usa esse termo aqui, um poder maior. É um conhecimento de um poder maior. É aprender a amar com esse poder maior, é aprender a enxergar nos outros você mesmo. A dificuldade que você tem, você pode até não ser igual aquela pessoa que tem uma vida diferenciada. Mas eu também tenho um defeito que sobressai. Então todos nós temos. E sobre a diversidade, o que seria do mundo se não tivesse a diversidade? O que seria? Não seria nada. A gente olha uma planta diferente da outra, a gente vê um animal diferente do outro, a gente vê pessoas que não é iguais, nenhuma delas. Deus não copiou nenhuma. De maneira alguma. Se a gente estiver sentado numa roda com 50 pessoas, você percebe que dificilmente uma pessoa é parecida com a outra fisicamente. Dificilmente nós vamos encontrar duas pessoas que né, sempre nas nossas reuniões ali, né, eu falo isso aí, né, não tem ninguém sequer parecido fisicamente. E emocionalmente e sentimentalmente é a mesma coisa. Os gostos são diferentes. Você fala das plantas, né? Nós dois somos, né, admiradores, pessoas apaixonadas pelas plantas, quantas coisas que a gente está aqui. Nós estamos embaixo de árvores que fomos nós que plantamos, né? E as pessoas, tal qual na natureza, nós somos diferentes no aspecto físico e sentimental também. Então, como que eu posso hoje, é isso que eu gostaria de deixar no final desse nosso programa, né? Como que eu posso hoje, né, entendendo
que sozinho eu não vou conseguir viver, e entendendo que as pessoas são tão diferentes uma das outras, como que eu posso ainda carregar dentro de mim essa prepotência de julgar as pessoas e dizer assim, você dessa maneira que você está certo, é assim que tem que ser, você está errado, isso aqui. Preciso eliminar isso da minha vida. Não vai funcionar. Eu não vou viver bem se eu continuar dessa maneira, pensando dessa forma, achando que eu sou o dono da razão e que eu sei o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom e o ruim para as pessoas. Eu acredito assim, que se as pessoas pusessem uma coisa na cabeça, que muito pouca gente sabe disso, mas isso é muito importante a gente saber disso. Na natureza, por exemplo, a diversidade que tem, o homem, a criatura humana, a criatura humana é a única em cima da Terra que contém os 3 reinos da natureza. O homem, ele é animal, mineral e vegetal. Os 3 reinos da natureza é animal, mineral e vegetal. E nós somos isso. Deus findou os 3 reinos da natureza, completou no homem, na criatura humana. Então, se a gente parar para analisar o que é isso, os 3 reinos da natureza, da nossa composição, vai ver que existe a diversidade. Vai ver que essas a diversidade. Mas a diversidade só uma composição do universo. Não para a gente servir como subterfúgio para a gente estar julgando, deixar de julgar, ou até em outros termos, até condenando a pessoa por aquilo. Eu não vejo dessa forma, eu vejo de uma maneira mais atenuada. Eu vejo que todo mundo tem o direito de viver da maneira que escolheu. É isso mesmo, Zama. E nós estamos chegando no final de mais um programa. Eu espero de coração ter conseguido levar essa mensagem, levar esse pensamento nosso da comunidade, mais essa forma que nós temos de ver o mundo. Sempre lembrando de agradecer aos nossos patrocinadores, a Nova Casa Armênia, o Supermercado Red, o Pascano Bela Vista, Materiais para Construção e o Grupo Empresarial Ivan Cassaro. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero firmar um compromisso de estarmos juntos todos os domingos e todos os dias da semana que estão sendo reprisados nesse nosso programa. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode